Pesquisa em Pauta de hoje vai falar sobre o uso de Uber e táxi em Porto Alegre. Os serviços de transporte individual mudaram muito com o passar dos anos, e desde que a Uber entrou em vigor, diversos conflitos em relação aos táxis surgiram em todo o país. Algumas cidades ainda não legalizaram o serviço, e os seus usuários já vêm percebendo suas vantagens, desvantagens, semelhanças e diferenças em relação aos táxis. Eu uso os dois. Dou preferência para o Uber, né, que é um novo conceito, digamos assim, como eles estão ainda entrando no mercado, eles são mais gentis, né, tem uma nova linguagem, mas também uso o táxi. Eu prefiro a segurança, que o táxi decaiu bastante, né, nos últimos tempos. E a comodidade, porque tu não precisa chamar nem atacar ninguém na rua, né? Tu usa o aplicativo direto. Olha, antes do Uber eu andava pouco na real, não pegava táxi quase nunca, tá? Mas com um Uber mais barato, geralmente Uber. Acho que desde que saiu o Uber nunca peguei táxi. Eu prefiro o Uber porque eles são bem dedicados ao passageiro, né? Eles respeitam muito, a minha filha às vezes eu mando buscar ela, alguma coisa assim, eles respeitam muito, né? Eu não tenho queixa deles, né? Táxi tá meio ruinzinho de usar. Realmente a qualidade do serviço entre o táxi e o Uber e a agilidade do trabalho, que eu acho muito melhor do que o táxi, na verdade. Eu acho que a concorrência, na real, sabe? Eu acho que é uma estratégia interessante, até com o Cabify agora, porque antes os caras tinham poder de fazer o que eles queriam, sabe? Tipo, tem taxista fumando junto com o passageiro, eu acho isso meio anti-higiênico, assim. Eu prefiro o Uber porque eu acho que é mais prático, pelo fato de ter o aplicativo, tem mais segurança também. E um dos principais motivos é que, como eu tenho cachorro, eu posso levar o cachorro dentro do carro do Uber. Então isso facilita bastante o transporte e eu acho que esse é um dos fatores mais relevantes para mim. No programa de hoje, apresentamos uma entrevista com o professor da Escola de Administração da URGS, Walter Nick, feita em setembro, durante o Salão URGS 2016. Na nossa conversa, falamos sobre os resultados de sua pesquisa, que ouviu 320 pessoas a respeito de suas preferências em relação às duas opções de transporte. Então, primeiramente, professor, eu gostaria de te agradecer por estar aqui dando essa entrevista. E eu vou começar te perguntando, assim, brevemente a respeito da tua trajetória acadêmica. Bom, quem agradece sou eu, né? Ter a honra de participar dessa entrevista, da pesquisa em pauta. Eu acho que é uma coisa extremamente importante e séria que a gente leva para fora da universidade. Bom, então eu sou professor titular da Escola de Administração, professor credenciado, mestrado, doutorado. É isso aí. Então, a respeito da pesquisa, né, sobre o uso de Uber e táxi aqui em Porto Alegre, o que motivou, né, você e os alunos a pensarem nesse tema especificamente? Eu tenho algumas manias, sabe? 40 anos de universidade me levam para algumas coisas que eu posso brincar. E a coisa que mais me divirto é exatamente dando aula e brincando com os alunos, né? E uma das coisas que nós fazemos já vai desde 1996, desde 1996, portanto 20 anos, né? Eu discuto com os alunos na disciplina de graduação pesquisa em marketing. Né? Eu discuto com eles, diz assim, o que vocês acham, o que vocês gostariam de saber em termos de pesquisa, porque eu estou absolutamente convencido que pesquisa se aprende fazendo pesquisa. Então, esse ano, quando eu comecei a disciplina, no primeiro semestre, né, eu estava com os alunos, o primeiro semestre sempre é poucos alunos, são 16, 17, né? Tínhamos 16 alunos. Dizemos, o que vocês querem trabalhar? Eu disse, olha, tem essa briga desde que o Uber chegou aqui em dezembro e tal, quem sabe a gente vê o que a população acha com relação a isso e como é que ela está em termos de satisfação ao táxi. Eu disse, por que não? Então, e fomos. E nós fizemos uma amostra de 320 entrevistados de maneira aleatória, né? 152 homens e 168 mulheres. Que dá os 320, né? Porque cada aluno ele aplica 20 questionários.
Tem que aplicar 20 questionários para ele aprender, bater na porta, ganhar o não e aprender mesmo isso aqui que é fazer, coletar o dado, né? E depois fazer análise com software adequado e tudo mais. Né? E aí nós tivemos um resultado que nos surpreendeu bastante, né? A avaliação. Primeiro lugar, quando a gente fez o grupo motivacional, nós convidamos, tinha umas 14, 15 pessoas, sindicato taxistas, o pessoal do Easy Taxi e do Uber. Nós tivemos algumas coisas, né? Então, se eu boto o Uber aqui, os taxistas vão quebrar os carros dele, vão bater nele. Sim. E Lineu, tô vendo que você já tem aí uma outra frota de táxi à sua disposição. Eu devo desculpas a você. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu já compreendi que a Carrara Táxi não está à altura da sua família. Eu disse, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos convidar, como efetivamente convidamos, vamos convidar alguns dizendo que eles são usuários de táxi, né? E eles eram motoristas de Uber. E convidamos a IPTC, né? Teve 2 diretores da IPTC que esteve presente, e começamos a discutir o que eles achavam da questão do táxi, que tipo de coisa os táxis possuíam e que tipo de coisa que estava acontecendo com a chegada do Uber. Né? E aí começou a história do Uber. Não, mas o Uber é mais barato, o Uber é uma ação onde que o sujeito é um terceirizado, de certa maneira, e assim por diante. Foi uma discussão que não interessava muito para nós, porque nós estávamos interessados era medir a satisfação. Com todo esse conjunto de perguntas e de respostas que a gente teve no grupo motivacional, a gente montou o questionário e fomos lá fazer esses 320. Eram 16 alunos, né? 320 questionários. E eles bateram na porta e foi uma coisa difícil. E nós fizemos, por que nós separamos também? Nós separamos aqueles que entrevistaram táxi e aqueles que entrevistaram pessoal que tinha utilizado o Uber. Claro, tinha muito mais táxi, mas a gente equilibrou as amostras para poder fazer uma comparação. Né? E aí, bom, uma coisa importantíssima, né? Todos os itens que foram avaliados, o Uber foi avaliado muito melhor do que os táxis. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão do retorno. Né? Se tu botar 3 estrelas, ou tu fizer algum problema, dizer assim, olha, o sujeito do Uber não foi gentil, não foi adequado como motorista, assim, o sujeito pode perder a capacidade de ser motorista do Uber. Então tem uma série de sanções que estão em cima e então o consumidor, quer dizer, o consumidor do serviço de transporte coletivo único, né, individual, que a gente chama, ele ficou empoderado, né, porque ele pode dizer, olha aqui, ó, ele foi bandido, ele não dirigiu bem, assim por diante. Tem uma coisa que me chamou a atenção bastante. O outro dia eu estava no carro com a minha irmã, né, e andando aqui no centro, e a minha irmã me disse assim, aquele carro ali na frente é Uber. Eu disse, mas como é que tu sabe? Mas tu, olha bem, ele bota o indicador de direção, ele para na sinaleira, ele para na faixa de segurança, ele vai devagarinho, ele não está correndo para lá e para cá, não está nervoso. E eu disse, é verdade, porque às vezes que eu andei de Uber, é sempre assim, tranquilidade, entendeu? Agora, teve uma coisa que me surpreendeu bastante, e ela é originária do grupo motivacional, e a gente utilizou isso no questionário, foi a questão do assédio sexual, que eu não me imaginava que era tão grande. Eu não me imaginava. Quando a gente entrevistou o pessoal usuário, especialmente mulheres até 30 anos, né? Quando a gente entrevistou o pessoal usuário de táxi, o lado feminino foi muito forte com relação a isso. E quando a gente entrevistou o pessoal do Uber, talvez porque é pouco tempo, não sei, mas elas se sentiam muito mais seguras com o Uber por causa da identificação, por causa do tipo de pessoa. Ele não está de bermuda nem de chinelão lá para dirigir e com a janela aberta e o carro fedendo a cigarro, entendeu? Não é assim, né? Então, elas se sentiam muito mais seguras, portanto, menor medo com relação aos 2 tipos de assédio, moral e sexual. Né? E isso me surpreendeu bastante, e isto acho que tem uma coisa, que é um dado interessante que fica fora
do espectro que a gente tinha utilizado da satisfação, né, com o Uber e com o táxi, que é a questão da cultura do estupro. Porque um taxista, ou mesmo o motorista de Uber, quem faz isso aí, exatamente está dentro dessa cultura do estupro. E isso apareceu muito claramente quando a gente utilizou os questionários. Isso se chama, um dado, em pesquisa, se chama um dado serendipity. Quer dizer, tu está trabalhando com alguma coisa e aparece algum outro resultado que tu nem esperava, né? E foi a questão da cultura do estupro que apareceu como alguma coisa que está sorrateira aqui dentro da cidade de Porto Alegre. E a respeito assim, dessa pesquisa, depois que ela foi feita, esse levantamento de dados, assim, qual que é a importância de se ter, né, esses resultados agora? O que tu acha? Os taxistas, o sindicato me pediu e a gente disponibilizou, porque tem o site da disciplina, né? Aliás, foi a primeira disciplina a ter um site dentro da URGS, disciplina de graduação. Em 97 ou 98 começou o site da disciplina. E lá tem todos os trabalhos que foram feitos, né? Então eles podem acessar e eles criaram agora, houve uma revolução que eu acho importante, eles criaram uma associação agora de credenciamento dos taxistas, e ele também tem a estrelinha, e o sujeito credenciado, ele pode ser descredenciado se ele tiver mau acompanhamento ou mau retorno do trabalho dele. Então é muito semelhante ao Uber. O Easy Taxi fez isso também. Não foi por causa da pesquisa, mas a pesquisa eu acho que foi um elemento catalisador com relação a isso. E tu pergunta para as pessoas, né? Tu anda para tudo que é lugar, e tu pergunta para as pessoas assim, mas por que eu vou usar um táxi se é mais barato? Eu sou melhor assistido, eu estou tranquilo, eu não dirijo, quero cortar, andar para frente, cortar Deus todo. Que interessante, muitas vezes, o que as pessoas disseram, né? Assim, os taxistas em geral, eles querem se livrar de ti. Eles querem se livrar, então sai correndo, corta para cá, corta para lá, vai ligeirão, quer se livrar de ti. You can open your eyes now. Are we off the bridge? Yes! Is the old woman on the bicycle still alive? Yeah, she jumped right back up. Oh my God, Phoebe, slow down! Do you want to get to Rachel in time? Yes, but I don't want to die in your cab. You should have thought of that before you got in! E já o pessoal do Uber, não. O pessoal do Uber quer te dar um bom serviço. Vai devagarinho, arrumado, servindo todos os sinais, acompanhando, quer dizer, submetendo ao que tem que fazer num trânsito mais civilizado. Né? E a respeito assim, dessas pessoas que responderam as perguntas, como é que elas foram escolhidas? Assim, como é que foi o critério de escolha das pessoas? Eu te falei que tem que ser uma amostra aleatória. A amostra aleatória é uma coisa muito difícil de fazer. Então, o que a gente faz? Nós pegamos, como tem 16 alunos, nós pegamos 16 bairros, tá? E escolhemos ao acaso dos 40 e tantos bairros de Porto Alegre. Depois, dentro do bairro, tá, a gente escolheu uma quadra, também ao acaso. Tu pega o bairro, digamos, Tristeza. Todas as quadras que tu tem no bairro Tristeza, porque ele é demarcado pelo município de Porto Alegre, a gente pode marcar o número da quadra, marca o número da quadra, e aí com uma tábua de números aleatórios, a gente escolhe, então, duas quadras dentro daquele bairro. Dentro da quadra, quer dizer, então nós estamos na terceira parte, nós vamos fazer o trabalho de salto dos domicílios. Como é que a gente faz isso? Então, o pesquisador, ele vai lá na quadra, primeira coisa, ele vai fazer o reconhecimento da quadra. A quadra é composta de 4 ruas, né? Teoricamente, pode ser 3 também. Ele vai lá e ele vai analisar, tem que ter no mínimo 50 domicílios. Se não tiver 50 domicílios, a quadra não serve. Imagina que nós temos uma quadra que tenha 60 domicílios, para dizer um número. Como em cada quadra a gente aplica 10 questionários, e os outros 10 na outra quadra, cada um faz 20, portanto 2 quadras diferentes. Então 10 questionários, o que a gente faz? A gente dá o início da quadra, tá? E conta, são 60 domicílios, se eu tenho 10, eu conto 6 domicílios, tá? E aplico o questionário. Bateu na porta, mandaram tomar banho e não responderam, então a gente tem uma regra também, salta 2 domicílios, tá? E bate na porta.
E se for assim, salta 2 do domicílio. Respondeu, salta 6 agora. Então o que acontece muitas vezes é que tu acaba fazendo, pelas negativas, tu acaba fazendo 2 voltas, às vezes 3 voltas na quadra. A gente chama isso de uma amostra aleatória trietápica. Trietápica por quê? Porque eu selecionei o bairro, eu selecionei a quadra e eu selecionei o domicílio. Então nós temos uma capacidade aí de dizer, efetivamente, ela é uma amostra aleatória e que tem um nível de confiança de 95%. 95%. E o senhor disse também antes que as pessoas, no geral, se satisfazem mais com o Uber do que com o táxi, né? Foi o que apareceu na pesquisa. E a gente andando para cá e para lá, conversando com as pessoas, é isso que eu tenho escutado. Então, tu acha que isso vai acabar contribuindo para que um dia o Uber ele seja regularizado, né? Que ele realmente seja legalizado? Olha, eu tenho certeza disso, porque está todo um movimento dentro da prefeitura, EPTC e tudo mais. Todas as organizações estão fazendo uma busca, né, de regulamentação. Esse conceito é um conceito que está dentro de uma coisa bastante diferente, que é essa economia compartilhada. Nós estamos vivendo uma grande revolução, a revolução do conhecimento. E essa revolução, ela é extremamente forte, nós estamos no olho dessa revolução, né? Nesse furacão que está acontecendo aqui. Então ela é extremamente forte e ela tem algumas saídas. Tá? E uma delas é o consumo compartilhado. O consumo compartilhado, a pergunta que é uma coisa interessante, né? Escuta, se eu tenho um edifício com 40 apartamentos, por que cada um precisa comprar uma furadeira? Porque se o total de uso da furadeira, que ele vai usar durante a vida inteira, vai ser 15 minutos, por que cada um tem que comprar uma furadeira e não compra uma furadeira para todo o edifício? Tá? Então, a questão do consumo compartilhado, o Uber faz parte disso. Quando tu tem algumas saídas dessa revolução que está acontecendo, uma dessas é dessa shared economy, né? O Uber está localizado dentro disso aí. Quando a gente verifica o Uber como uma parte de uma estrutura maior, que essa própria revolução do conhecimento e que leva a essa shared economy, a gente consegue entender por que ele veio e para que ele veio. Precisa do contexto para encontrar a razão do Uber estar aqui. E, então, assim, a partir dos resultados, né, o que pode ser feito daqui para frente para que a gente possa ter melhores serviços, né, tanto para o Uber quanto para o táxi? De todas maneiras, já tem, né? Porque os taxistas começaram a se dar conta que, efetivamente, eles precisam ter um tipo de comportamento, que eles precisam ter um tipo de posição, de postura, um tipo de roupa, inclusive, um tipo de automóvel, tipo de limpeza no automóvel e tudo mais, né? Esse táxi aqui é do Tuco? Esse aí em pessoa, é o 02. Gente, ele tá imundo. Olá! O Turco deixa o carro no maior lixão, eu vou limpando no que dá, né? O fato de entrar o Uber, claro, já quando entrou o Easy Taxi, já mudou muito, terminou aquelas coisas de telefonar e dizer assim, 5 minutos, o senhor é o 5º na fila, o senhor é o 4º na fila. Daí 15 minutos depois, qual é o endereço que tem que mandar? Tá ok. Aí 20 minutos depois chegava o táxi, né? Aquilo terminou, o Easy Taxi matou aquilo ali. Né? Tu liga, 5 minutos, 4, 5 minutos, está ali o táxi para ti. E de outro lado, o caso do Uber é semelhante a isso também, né? E levou a eles se organizarem. Eu acho que o lado positivo disso, né? Bastante positivo. E eu espero que esse lado positivo se transfira também na estrutura de como dirigir civilizadamente em uma cidade. Porque a gente fica neurótico porque os outros estão neuróticos. Então, se tu está ali na tua fila, tranquilo, né? Alguém vai lá e te corta a frente, e te fecha a frente, né? Do nada, só porque quer levar vantagem, quer ganhar 3 segundos ou alguma coisa pelo estilo, está na fila, aquilo te deixa profundamente irritado. Então, o sujeito que entra, ele vai ficar tensionado também, porque ele não sabe se o sujeito vai deixar ele entrar ou não. Então, está todo mundo tensionado. Por que não faz uma vida mais tranquila, mais civilizada, mais... Obedece às ordens, toca devagarinho, bota, assim por diante, entendeu? Eu gostaria de te agradecer, né, de novo, pela entrevista.
Quem agradece sou eu, né? E os alunos também, porque o trabalho foram eles, né? Foram eles que foram bater na porta, tiveram não. Eu sei que teve, inclusive, duas alunas que foram ameaçadas. Vocês estão trabalhando para o Uber, coisa pelo estilo, né? Por taxista, é verdade. Então foi o trabalho deles, né? Eles decidiram, eles coletaram todos os dados, montaram o questionário, aplicaram o questionário, analisaram os dados e fizeram o relatório, que está disponível, né? Foram eles, quer dizer, eu só fui dirigindo o caminho para eles, né? Mas foram eles. Então eles que eu tenho que sublinhar, esses alunos de pesquisa de marketing de 2016/1. Ok? Ok, então obrigado.